Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda conferência de animadores Laudato Si. Essa jornada que se iniciou na semana passada com o eixo Ver e Escutar, a gente começa essa semana com o Julgar. Então, nessa jornada do Ver, Julgar e Agir, a gente chegou na nossa segunda conferência e eu convido a Mai para fazer a nossa oração inicial. Boa noite a todos e a todas, paz e bem. A Mãe da Amazônia. Mãe da vida, no vosso seio materno formou-se Jesus, que é o Senhor de tudo o que existe. Ressuscitado, ele transformou-vos com a sua luz e fez-vos rainha de toda a criação. Por isso, vos pedimos que reineis, Maria, no coração palpitante da Amazônia. Mostrai-vos como mãe de todas as criaturas, na beleza das flores, dos rios, do grande rio que a atravessa, e de tudo o que vibra nas suas florestas. Protegei com vosso carinho aquela explosão de beleza. Pede a Jesus que derrame todo o seu amor nos homens e mulheres que moram lá, para que saibam admirá-la e cuidar dela. Fazei nascer vosso Filho nos seus corações, para que ele brilhe na Amazônia, nos seus povos e nas suas culturas, com a luz da sua palavra, com o conforto do seu amor, com a sua mensagem de fraternidade e justiça. Que em cada Eucaristia se eleve também tanta maravilha para a glória do Pai. Mãe, olhai para os pobres da Amazônia, porque o seu lar está a ser destruído por interesses mesquinhos. Quanta dor e quanta miséria, quanto abandono e quanto atropelo. Nesta terra bendita, transbordante de vida. Tocai as sensibilidades dos poderosos, porque apesar de sentirmos que já é tarde, vós nos chamais a salvar o que ainda vive. Mãe do coração trespassado, que sofreis nos vossos filhos ultrajados e na natureza ferida, reinai-vos na Amazônia, juntamente com vosso filho. Reinai de modo que ninguém mais sinta dono da obra de Deus. Em vós confiamos, Mãe da vida. Não nos abandoneis nesta hora escura. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, obrigado, Mayra, e com essa oração do documento Querida Amazônia do Papa Francisco, a gente já inicia a nossa conferência. E antes de passar a palavra para a Suzana, a gente tem uma mensagem muito especial, lembrando que essa turma, né, esse grupo de animadores, ele é um grupo internacional, é um grupo onde animadores de várias partes do mundo participam desse processo formativo e também participam desse grupo que busca colocar em prática a encíclica Laudato Si. Então, para quem tá nos grupos de WhatsApp já viu essa mensagem, mas a gente manda aqui também, para quem não está nos grupos de WhatsApp, que é uma mensagem também de boas-vindas num lugar muito especial, que é de Assis, na Itália. Cari animatori futuri, Laudato Si! E con questo saluto vi diamo il benvenuto. Io sono Antonio Caschetto, il coordinatore del corso di formazione degli animatori in Italia, che in questo momento insieme a voi si stanno formando come in diverse parti del mondo. E qui dall'Italia, dal Team Italia, da questa città, da Assisi, la città che per prima, insieme a San Francesco, dalle labbra di San Francesco, ha sentito questa stupenda espressione che ci accompagna ogni giorno. Laudato Si, mi Signore. E quindi da questa terra benedetta che noi vi assicuriamo in questo cammino che avete iniziato in questi giorni il supporto, un supporto di preghiera per voi, per questo momento che è un momento difficile per tutti, però nel quale noi sappiamo che abbiamo il dovere di uscirne fuori e di prenderci cura della nostra casa comune. E con questo quindi dal Team Italia che vi accompagniamo e speriamo di vederci presto anche in persona. Laudato Si! Então, com essa mensagem, a gente passa a palavra para a Suzana. Suzana, muito obrigado pelo seu sim.
E a Suzana Moreira, ela é formada em Teologia pela PUC-Rio e mestranda em Teologia Sistemática pela mesma instituição. Ela pesquisa especialmente sobre o corpo na teologia latino-americana. É tradutora freelancer de inglês e espanhol de obras e artigos teológicos e também é uma animadora Laudato Si desde 2017. A Suzy também colabora com o Movimento Católico Global pelo Clima nas traduções e também atua nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, como Suzy Teóloga, divulgando conteúdo teológico de maneira acessível e alternativa. A Suzy também faz parte da rede Teo Mulher, de teólogas feministas, ajudando na visibilização das mulheres na academia, na igreja e na sociedade de modo geral. Então, Suzy, muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui com a gente novamente, e a palavra está com você. Muito obrigada, Igor. Obrigada, Letícia. Obrigada, Mayra. Estou muito feliz de estar aqui de novo. E já vou começar aqui compartilhando, então, a minha tela. Uma coisa que eu gosto de ressaltar na minha introdução é que eu sou bolsista CAPES. E eu acho que nesse momento que a gente está passando no país, faz falta ter essa visibilidade de quem são os bolsistas do nosso país e para que serve as pesquisas, ainda mais na área de humanas, né? Então, eu sou uma bolsista CAPES da teologia. Antes da gente entrar mesmo na reflexão teológica, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho, dar um passo para trás e acalmar. Porque existe o grande problema de que, na semana passada, vocês trabalharam o eixo de ver, o eixo de enxergar, e a realidade que a gente enxerga não anima muito, né? Porque a crise social, a crise climática são muito angustiantes. E então, antes da gente entrar mesmo na reflexão, para a gente poder pensar na ecologia integral, é importante a gente estar presente integralmente nesse momento aqui agora. Então, eu gostaria de pedir que todos coloquem a mão em cima do peito, rapidinho, só para sentir seu coração batendo. Feche o olho se quiser. Respira um pouquinho mais devagar. Respira fundo e solta devagar. Sente esse ar enchendo seu pulmão, trazendo esse sangue para o seu coração, que é o que possibilita o nosso cérebro estar aqui pensando nesse momento. O Papa Francisco, já no segundo parágrafo da encíclica Laudato Si, ele fala para a gente, né? A gente esqueceu que nós mesmos somos terra. Nosso corpo, tudo que a gente vem dos elementos da terra, vem desse ar que a gente respira, vem dos bens que a gente pode consumir. Então, esse momento de hoje, essa semana, esse eixo de julgar ou de discernir, que é a palavrinha que eu gosto mais de usar, é um eixo de dar uma acalmada antes de a gente querer partir para ação. Porque senão a gente acaba, né, a gente fica tão angustiado vendo a realidade que a gente está vivendo, que a gente acaba querendo partir para ação logo e fica meio afobado e não pensa as coisas com calma e com estratégia. Então, vamos começar agora. O que eu quero apresentar para vocês são ferramentas para uma leitura teológica da interligação. A interligação, eu acho que é a chave de leitura essencial para entender o pensamento teológico do Papa Francisco na Laudato Si. Então, a gente vai ter 3 momentos nessa nossa noite de ferramentas, então, para vocês poderem ter uma maior compreensão dessa interligação, para a gente chegar até a ecologia integral, entender todo esse contexto de como o Papa Francisco chegou nessa grandiosidade da Laudato Si. Então, primeiro a gente vai ver a teologia da criação-salvação, depois a gente vai ver a tradição da igreja, para chegar na ecologia integral. Começando, então, com a teologia da criação-salvação, que é o que ajuda a gente a entender por que a gente tem que falar dessa coisa de grito da terra, né? Qual que é a conexão da terra tão intrínseca à fé cristã que o Papa Francisco fala tanto. Para a gente entender isso, a gente tem que entender a cosmovisão cristã. Né? Cosmovisão quer dizer o quê? É a visão macro de não só nós, seres humanos, mas de todos os seres viventes, de toda a natureza, todo o planeta, todo o universo. Tudo isso diz respeito
a nossa fé de que Deus veio para nos salvar. Então, primeiro a gente vai ver a teologia da criação a partir dos relatos bíblicos, como a gente entende eles hoje. Depois a gente vai ver o pecado ecológico, para daí entender a conversão integral, que é o motivo do Papa Francisco falar da conversão ecológica, e chegando então na teologia da redenção, ou teologia da salvação, que diz respeito ao reino de Deus. Os relatos da criação na Bíblia, eles, sofrem muita crítica pela sociedade atual, contemporânea, pós-moderna. Existe muito ceticismo, mas é porque as pessoas falham em entender que os relatos da criação na Bíblia não buscam responder à pergunta de como tudo foi criado, mas por que as coisas foram criadas, para que nós fomos criados. Então, para começo de conversa, para a gente poder entender esse significado profundo dos relatos da criação, a gente pode sim usar a pergunta de como, mas para os relatos enquanto um escrito mesmo. Então, como que os relatos da criação foram escritos? Para começo de conversa, são dois relatos diferentes, dois relatos de épocas diferentes, com autores diferentes e, por isso, com intenções diferentes na escrita. E tudo isso, Deus sempre se revela através da palavra humana. Os dois relatos, é até curioso, porque eu coloquei aí os versículos para vocês verem. O primeiro relato da criação, ele vai do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, até capítulo 2, versículo 4a. Na metade do versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, começa o segundo relato da criação. E é até interessante isso, pode ficar como exercício para vocês, prestarem atenção nesse versículo 4 da Bíblia, voltarem lá depois para ler, porque realmente, do nada, a história acabou de terminar e começa de novo de outra forma. Então, quais são as diferenças desses dois relatos? O primeiro relato é aquele que fala da criação em 7 dias, mostra a criação enquanto processo e fala da criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus. E tem aquele versículo 28 que nos perturba até hoje, que é o que diz, nas nossas traduções de hoje, que o ser humano é chamado a submeter e dominar a terra. O segundo relato de Gênesis é aquele outro que fala sobre a criação do ser humano, que depois é colocado num jardim, e que daí nesse jardim ele é colocado para guardar e cultivar os bens daquele jardim. E depois esse ser humano é colocado para dormir, para tirar da sua costela aquilo que então vai ser diferenciado enquanto fêmea e macho, que são os termos usados no hebraico. Até então, os termos usados no hebraico era a criação de Adão, que é o genérico para ser humano ou para a humanidade. E depois que acontece o torpor no Adão, surge então macho e fêmea. Ambos os relatos, eles apontam para a superioridade, a supremacia de Deus e o fato de que ele criou tudo do nada e simplesmente porque ele é bom e porque ele quer incluir a criação na sua dinâmica de amor. A Santíssima Trindade, a gente acredita que eles são uma comunhão de amor entre si, entre a primeira, a segunda e a terceira pessoa. E então esse amor é tão grande que transborda sobre a gente não só enquanto humanidade, mas todos nós, criaturas, todos nós, cosmos, tudo isso faz parte da criação. Somos uma criação em comunhão. E os dois relatos também apontam, então, se somos criaturas, não somos Deus. Então, são esses dois aspectos principais que os dois relatos apontam. É que Deus é a causa de tudo, é uma causa de amor, e a humanidade é uma criatura. Existe uma criaturalidade humana, a gente faz parte dessa comunhão de tudo que foi criado. Daí, então, entra a questão do pecado, que é tão difícil da gente abordar. Porque, por muito tempo, a gente falhou um pouco na compreensão sobre o pecado original. Porque existe aquela noção de que
houve um momento X na história em que o pecado entrou e então a partir daí deu tudo errado no plano de Deus. E não é bem assim. A gente vai chegar nisso quando eu entrar na parte da teologia da salvação. Mas para a gente entender o pecado, né, o que significa a gente pecar? É quando a gente rompe a comunhão. Quando a gente rompe a nossa relação com Deus, quando a gente rompe a nossa relação com o próximo, quando a gente rompe a nossa criação com toda a natureza. Porque somos criados em comunhão, somos co-criados. O Papa Francisco, é interessante ver que na própria maneira como ele desenvolve a Laudato Si, ele também aplica na prática a interligação, porque ele cita outros líderes de outras crenças cristãs, ele cita também outras conferências episcopais da Ásia, da África, e uma das citações que ele usa logo no começo é do patriarca Bartolomeu para falar sobre o pecado ecológico. E ele diz, o patriarca diz, um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Por quê? Porque rompe com a comunhão, com a intenção da comunhão de amor que Deus criou. Se a gente foi criado para estar nessa comunhão da criação de amor, isso implica uma responsabilidade sobre nós. Porque nós, mesmo sendo criaturas, somos as únicas criaturas capazes de guardar e de co-criar com Deus. Ao mesmo tempo que somos co-criados com tudo aquilo que existe, Deus nos chama, Ele nos dá essa missão de co-criar com Ele. A gente tem a capacidade de pensar, de criar novas coisas, de pensar em novas dinâmicas, de pensar em estruturas, de se relacionar enquanto sociedade. Então, existe uma responsabilidade sobre nós, especial, diante da criação. Reconhecendo ela como dom de amor, somos chamados a guardar essa criação, a co-criar esse amor. E por isso, então, que a gente precisa aprender a reconhecer o dom da natureza. O pecado ecológico é a nossa falta de reconhecimento desse dom da natureza. Porque se a natureza é criada por Deus, assim como nós somos criados por Deus, então é revelação dele. É que nem um quadro de algum artista famoso, né? Se a gente for pensar num quadro de Picasso, se você olha para um quadro de Picasso, independente da fase da vida dele, você vai saber que aquele quadro é o quadro de Picasso. Obviamente, o quadro não é o Picasso, mas o quadro diz algo sobre Picasso. E você já identifica de uma vez. Então, a nossa capacidade de reconhecer o dom da natureza diz muito respeito a isso, de reconhecer a revelação de Deus. E daí isso não só na natureza, mas também com todas as criaturas, todos os nossos próximos, todo o universo, tudo que existe. E então, a gente pode entrar na questão da teologia da redenção, salvação. Aqui eu trago essa passagenzinha bíblica que é muito forte, muito simbólica para isso, porque já mostra essa dinâmica de como a criação está implicada na salvação. E daí eu vou ler, porque eu acho que deve estar cortando um pouquinho aqui para vocês poderem ler. Romanos 8, 18 a 21 diz: os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E daí depois segue aquele versículo famoso de que a terra geme e sofre dores de parto, né? Mas então, o que a gente precisa entender sobre o grito da terra em relação à teologia da salvação? É que se a gente fala de uma criação em comunhão, a gente tem que entender que a salvação também é em comunhão. Agora, na pandemia, ficou famosa essa frasezinha, porque eu acho que o Papa Francisco usou naquela oração que ele fez na Praça de São Pedro, quando estava vazia, né? De que ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. Não tem como eu pensar no meu bem-estar se eu não estou pensando no bem-estar do outro.
Eu não estou pensando no bem-estar da natureza, do lugar onde eu habito, de tudo que foi criado, porque nós fomos criados em comunhão e vamos ser salvos em comunhão também. E isso é a construção do reino. É resgatar os laços de interligação que o pecado rompeu. Existe um teólogo que fala, o Oscar Cullmann, ele fala essa expressão de que o reino de Deus, ele já é e ele ainda não é. Por quê? Porque Jesus Cristo veio. Ele veio, morreu, ressuscitou e nos salvou. Então o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não em plenitude. Então a gente faz parte dessa construção do reino de Deus aqui e agora para chegar depois na plenitude desse reino. Então, a gente não pode falar de criação sem falar de salvação também. Porque a intenção divina, desde sempre, foi criar para salvar. Então, aqui a gente volta naquilo que eu estava falando, do perigo que a gente corre de dizer que o pecado foi algo que deu errado nos planos de Deus. Se a gente não para um pouquinho para refletir um pouco como que a gente entende o pecado original, a gente corre o risco de achar, então, que o pecado tem poder sobre a ação de Deus. Como se, então, Jesus tivesse vindo só para tapar esse buraco que a gente criou do pecado. E não é isso. Toda a ação de Deus é absoluta e dinâmica. Então, toda a ação de Deus é uma ação criadora e é uma ação salvadora, porque Ele sempre quis nos criar para o amor e nos salvar para o amor, para ter a vida em abundância no reino de Deus e partilhar daquela comunhão da Santíssima Trindade. E agora, então, a gente pode entrar no grito dos pobres. Agora que a gente já teve essa introduçãozinha para entender o grito da terra, a gente pode começar a pensar como que isso tem a ver com a questão dos pobres e a realidade que a gente vive de injustiça hoje. E para isso, então, a gente vai ver o caminho que a tradição da igreja traça através da doutrina social. Primeiro, então, com os princípios da doutrina social da igreja, desde o início do cristianismo. Depois, com João Paulo II e Bento XVI, que são os predecessores do Papa Francisco. E depois, com as conferências do Conselho Episcopal Latino-Americano. Porque tudo isso é o contexto onde entra, então, depois o Papa Francisco para ter essa possibilidade de lançar uma encíclica como a Laudato Si, que é tão fenomenal, né? Então, os princípios da doutrina social da igreja, né? Por que eu disse que é uma coisa que vem desde o início do cristianismo? A doutrina social da igreja diz respeito à preocupação que a igreja sempre teve com o bem-estar e o bem comum de todos. Agora, no início, não havia uma compilação certa do que era a doutrina, né? Não tinha um texto específico. Ah, cadê a doutrina social da igreja? Tá aqui, vamos consultar. Era uma coisa que tinha vários teólogos, várias teólogas, vários padres da igreja, várias madres da igreja trabalhando sobre essas questões. E daí aqui eu trouxe essa citação de Santo Ambrósio, que é lá do século IV, e que nela já contém quase que todos os princípios principais da doutrina social da igreja que a gente traz até hoje. Vou ler então para vocês. Santo Ambrósio diz assim: a terra foi criada como um bem comum para todos, para os ricos e para os pobres. Por que então, ó ricos, vocês se arrogam um direito exclusivo sobre o solo? Quando ajudas o pobre, tu, rico, não lhe dás o que é teu, mas lhe restituis o que é dele. De fato, a propriedade comum que foi dada em uso a todos, só tu a usas. A terra foi dada a todos, e não apenas aos ricos. Portanto, quando ajudas o pobre, tu restituis o que lhe é devido. Não dispensas um dom teu. Hoje em dia, se alguém lesse esse texto, se não fosse pela linguagem formal, as pessoas provavelmente diriam que é coisa de esquerdista. Mas então, já nesse trechinho de Santo Ambrósio, a gente vê alguns dos princípios principais da doutrina social da igreja, que eu trouxe aqui então, que é o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. O bem comum diz respeito não só ao bem-estar de todos, mas também a essa questão da destinação universal
dos bens. O que isso quer dizer? É que tudo foi feito para todos. Se tem uma porção de pessoas que tem mais acesso aos bens do que outras pessoas, tá errado. Não era para ser assim. Se fomos criados em comunhão, precisamos garantir essa dignidade da comunhão para todos. O princípio da subsidiariedade diz respeito à dinâmica social e política da sociedade, que é especificamente na doutrina social da Igreja, o princípio da subsidiariedade, ele preza pela liberdade dos âmbitos sociais e políticos que existem na sociedade. Então, né, política, questões jurídicas, tudo isso precisa ser livre para agir na sociedade e para ter uma prática concreta do bem comum, em teoria. Mas se não acontece isso na prática, essa política e essas questões sociais para o bem comum, nós temos o dever dessa participação na vida social e política. Isso faz parte da doutrina da Igreja. Nós somos chamados a cumprir com a nossa responsabilidade cívica, social e, para quem consegue, também em questões políticas. E o último princípio é a questão da solidariedade, que não é só um sentimento de, né, se simpatizar com o outro, entender a dor do outro, é uma questão que é bem mais concreta, diz respeito ao desenvolvimento integral das pessoas, né, garantir os direitos de todos. Direitos humanos é uma coisa que a Igreja preza muito. Hoje em dia a gente entende com essa terminologia de direitos humanos, mas desde o princípio da Igreja era uma preocupação com isso, né? Só que antigamente não tinha a expressão de direitos humanos. E daí então a gente pode passar para João Paulo II e Bento XVI. Tudo isso para mostrar o caminho que já vinha sendo traçado pela Igreja e que então vai levar até o Papa Francisco na sua colheita que resulta na Laudato Si. Como eu tinha dito, a doutrina social da Igreja não tem um documento em que você vai lá e consulta, está aqui a doutrina social da Igreja. Mas existe o compêndio da doutrina social da Igreja e quem se preocupou em fazer isso foi o João Paulo II. E isso é uma coisa muito recente. Esse documento do compêndio da doutrina social da Igreja é de 2004. E para quem tiver interesse, está disponível no site do Vaticano. Você encontra tudo lá. Bem resumidinho, mas é uma coisa enorme. Mas daí a gente vê, então, o quanto que já existia essa preocupação de mostrar a tradição da Igreja, que tem uma preocupação social, e não só uma preocupação social, mas também uma preocupação ambiental. Aqui eu trouxe, então, essas 3 citaçõezinhas, uma do Bento XVI e 2 do João Paulo II. A do Bento XVI diz respeito ao desenvolvimento integral. Ele diz que é indispensável transformar o atual modelo de desenvolvimento global numa tomada de responsabilidade maior e mais compartilhada em relação à criação, exigindo não só as emergências ambientais, mas inclusive o escândalo da fome e da miséria. Ou seja, Bento XVI já reconhecia que a crise ambiental está intrinsecamente relacionada à crise social. E daí, sobre a ecologia humana, João Paulo II, em 2001, é o primeiro Papa a usar a expressão conversão ecológica. Não foi o Papa Francisco na Laudato Si, apesar das diversas pessoas que, durante o Sínodo da Amazônia, falaram que isso era heresia. João Paulo II usou isso em 2001. Então, ele diz: é preciso estimular e apoiar a conversão ecológica que, nestes últimos decênios, tornou a humanidade mais sensível aos confrontos da catástrofe para a qual está caminhando. E, além disso, antes, em 1997, João Paulo II já estava começando a reconhecer essa questão de que a Terra é nossa casa comum. E ele diz: o ambiente como recurso corre o perigo de ameaçar o ambiente como casa. Então, além dessa tradição da Igreja, na doutrina social, lá do início do cristianismo e dos predecessores do Papa Francisco, nós temos também o caminho traçado pela teologia latino-americana, que influenciou muito o Papa Francisco. As conferências do Conselho Episcopal Latino-Americano são
uma coisa, assim, eu fico sem palavras, porque eu acho que até hoje a gente não sabe reconhecer o quão grandiosos são as conferências episcopais latino-americanas. Elas são fruto... A primeira conferência foi antes do Concílio Vaticano II, mas depois do Concílio Vaticano II mudou bastante a dinâmica e por isso também que só a partir do segundo encontro, que foi em Medellín, Colômbia, que começaram a ter então documentos das conferências episcopais latino-americanas. Sendo uma teologia contextual, né, que é uma teologia feita a partir do contexto em que se vive, os bispos latino-americanos, os teólogos, as teólogas, se depararam com essa grande contradição, né, de que a América Latina é o continente mais cristão do mundo e notadamente marcado pela desigualdade. Como é que é o continente mais cristão e um dos mais desiguais no mundo? Isso não faz sentido, né? Por isso, então, que é a partir das conferências episcopais latino-americanas que começa a ser desenvolvido o conceito teológico da opção preferencial pelos pobres, e que hoje faz parte central do pontificado do Papa Francisco, né? Tem um teólogo que eu gosto muito, que ele mora em El Salvador há muito tempo, ele é espanhol, mas ele se considera de El Salvador porque a missão dele é lá, e ele diz que fora dos pobres não há salvação. Antigamente, na Idade Média, tinha uma frase que dizia que fora da igreja não há salvação. E essa frase é uma coisa que causou muito problema pra gente até hoje. Porque daí tem gente que acaba achando que se não é batizado, não vai ser salvo. Ou se não faz parte da igreja, não vai ser salvo. Se a gente fala essas coisas, a gente corre o mesmo perigo daquilo que eu estava falando sobre o pecado. É como se a gente estivesse condicionando a ação de Deus. Deus salva. Deus salva e é isso. Agora, cabe a nós entrarmos nessa dinâmica da salvação, entrarmos nessa dinâmica do amor, de resgatar a interligação para que haja salvação, então. E por isso que, então, ao invés de dizer que fora da igreja não há salvação, John Sobrino não foca na questão institucional de fazer parte de uma igreja. Ele foca na questão da humanidade. Fora dos pobres não há salvação, por quê? Se todos nós fomos criados e vamos ser salvos em comunhão, se existe gente que não está vivendo dignamente de acordo com essa comunhão de amor, então não vai haver salvação. E por isso que, então, tem essa outra citação aqui, que é do documento de Aparecida, essa citação principal que eu coloquei, que fala que através da doutrina social, a igreja é capaz de despertar esperança em meio às situações mais difíceis. Porque se não há esperança para os pobres, não haverá para ninguém, nem sequer para os chamados ricos. Então, existe essa dinâmica intrínseca de que a salvação só é possível para todos. E se os pobres são os que estão mais injustiçados e mais longe dessa vida de salvação, então todos nós corremos o perigo. E daí, outra coisa importante de ressaltar sobre esse contexto das conferências latino-americanas é que, desde o começo, nosso continente, nossa teologia, nossa igreja latino-americana sempre esteve consciente da preocupação ambiental. Já em Puebla, que foi em 1900, eu anotei a data, 1979, Puebla, em 1979, traz esse trechinho aqui que eu vou ler para vocês. Se não mudarem as tendências atuais, continuará a deteriorar-se a relação do homem com a natureza pela exploração irracional de seus recursos e a contaminação do ambiente, com o aumento de graves prejuízos para o homem e o equilíbrio ecológico. Ou seja, os bispos, os teólogos e as teólogas de 1979 já reconheciam a importância da preocupação ambiental. E é curioso também lembrar que no documento de Aparecida, que foi a última conferência episcopal latino-americana que a gente teve, foi em 2007, eles trazem um trecho no documento final só sobre a Amazônia e alguns outros biomas também. Eles falam sobre essa biodiversidade latino-americana e quanto isso é importante e central para a vivência cristã, para a prática cristã.
E o Papa Francisco, antes de se tornar Papa, né, enquanto ele era o cardeal Bergoglio, ele foi responsável como um dos redatores do documento final de Aparecida. E se eu não me engano, até o Igor pode me corrigir depois, foi por causa do Conselho Episcopal Latino-Americano em Aparecida, com essa preocupação pela Amazônia, que levou o Papa Francisco a ter essa sensibilidade pela Amazônia, e foi uma das coisas que inspirou o sínodo que ocorreu. Então, agora a gente pode entrar na ecologia integral do Papa Francisco. A gente traçou todo esse caminho, desde a teologia da criação e salvação, mostrando a tradição da igreja, para chegar na ecologia integral. A ecologia integral é o fruto da colheita feita pelo Papa Francisco, né? O que ele traz não é novidade, não exatamente. O que ele traz é para o centro. Ele tira da periferia que estava na realidade da igreja e ele coloca no centro do pontificado dele, no centro da vida da igreja, no centro das ações pastorais. A ecologia integral, a preocupação social e a preocupação ambiental. E por que a ecologia integral é tão importante? Ela diz respeito ao reino de Deus, à construção desse reino aqui e agora, apesar de ainda não ser em plenitude. Mas é porque a promessa de Jesus Cristo da vida em abundância, ela é possível aqui e agora. A gente pode ir concretizando isso através da ecologia integral, pensando nas ações concretas de como a gente pode viver de uma maneira mais saudável, para a nossa comunidade, de uma maneira mais saudável para todo mundo, para toda a natureza. Por isso que, então, a gente tem que pensar na conversão ecológica. E a conversão ecológica, ela acontece em 3 âmbitos diferentes. Não são níveis, porque não tem como a gente escalar um de cada vez. Tem que acontecer tudo meio que ao mesmo tempo. Apesar de ser difícil, não é impossível. Mas a gente tem que pensar numa conversão ecológica pessoal e, além do pessoal, comunitária, local, para ter repercussão, então, global. E assim a gente consegue pensar, então, num caminho, né? Daí, semana que vem, vocês podem começar a pensar num caminho de ação concreta, pensando sempre numa dinâmica pessoal, local e global. E daí, então, que a gente entende como que essa interligação, né, essa chave de leitura essencial para a teologia que o Papa Francisco desenvolve na Laudato Si, ela acontece em vários ângulos, várias ramificações. Não é só pessoal, não é só local, não é só global, é cósmica. A interligação diz respeito ao nosso coração batendo no início dessa noite, respirando, a gente se encontrando aqui, as pessoas com quem a gente vai conversar depois, as políticas públicas que a gente pode ajudar a fazer acontecer. A interligação diz respeito à nossa criação, à maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como que a gente vai pensar em se alimentar, em se locomover, tudo. E a maneira como a igreja traçou todo esse caminho, com todas as falhas no meio do caminho, mas que possibilitou chegar hoje na Laudato Si. E uma última questão sobre a ecologia integral, que eu acho que é muito importante de ressaltar também, é algo que o Papa Francisco trouxe na Evangelii Gaudium, que é a questão de que o tempo é superior ao espaço. O que isso quer dizer? O tempo, ele precisa de tempo. A crise, ela tem pressa, assim, não é que a crise tem pressa, mas a crise é urgente, e a gente precisa ter pressa, mas a gente precisa ter também paciência. Porque se a gente não entender que tudo se dá através de processos, e os processos são lentos, a gente é muito teimoso para aprender as coisas, para passar por essa conversão ecológica. Então, a gente tem que lembrar sempre que o tempo é delicado. E a gente precisa dar uma atenção especial a ele. Não pensar só em soluções a curto prazo. A gente tem que pensar em soluções a longo prazo. Por isso, então, eu só queria trazer esses 3 pontinhos assim de provocação final, que é o discernir, o denunciar e a ternura. Né? O eixo julgar, ele diz muito respeito a isso, de fazer um discernimento, de dar um passinho para trás, respirar, avaliar o que é que a gente enxerga,
como é que a gente enxerga essa realidade que a gente vive e fazer o exercício da humildade, porque estar diante de toda essa crise que a gente vive faz a gente refletir muito sobre as nossas próprias atitudes, não só as atitudes dos outros que estão afetando essa crise socioambiental que a gente vive. E a gente precisa, então, aprender a denunciar, mas denunciar com ternura. Aí a denúncia não é uma difamação, ela é mostrar o que é realmente a verdade, o que é esse chamado do amor, de comunhão para todos e para toda a criação. Então, sempre vai gerar um incômodo. E um incômodo não só para os outros, mas para nós também. Quanto mais a gente enxerga as nossas atitudes de vida que ainda ferem a nossa casa comum. Mas por isso que a gente não pode perder a ternura. E o Papa Francisco bate muito nessa tecla também, né? O amor de Deus não é um amor de passar a mão na cabeça. É um amor de mãe que sabe que quando o filho está errando, dá uma bronca boa, mas não deixa de amar. Por isso que as nossas denúncias não podem ser apontar o dedo na cara do outro e expulsar. Tem que ser um amor firme, incisivo, tocar na ferida, mas não deixar de chamar as pessoas para a comunhão, para que elas também tenham a possibilidade de entrar nessa conversão ecológica. Então, só para encerrar, de inspiração, essa frase de Santa Clara, já que semana que vem é o dia dela. Será que eu consigo tirar essa parte aqui, que eu não estou conseguindo ler? Eu vou só colocar aqui para eu poder ler, gente. Santa Clara, então, diz: Jesus é a ponte entre aquele que tudo pode e as criaturas que de tudo precisam. Seja você também, animador e animadora, uma ponte que liga os que têm de sobra com aqueles que sentem falta de tanta coisa. E é isso então, gente. Eu fico aqui disponível para o que precisarem. Muitíssimo obrigado novamente. Sempre fico aqui de boca aberta, né? Acaba que eu tenho que assistir de novo também, porque eu fico ali no WhatsApp respondendo o pessoal e participando. Então, é uma viagem aqui que a gente faz nessa conferência, né? A gente vai lá em Puebla, vai no Documento de Aparecida, vai na Laudato Si, enfim, é uma conferência muito rica que realmente exige da gente rever e estudar mais um pouquinho. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que a apresentação já está lá no documento plano do curso, então vocês já têm acesso, então pode ficar tranquilo que todo mundo vai ter acesso à gravação. E eu passo a palavra para a Letícia, que ela vai ajudar a gente na sistematização dos comentários e perguntas. Olá, boa noite, mais uma vez. Suzy, eu separei aqui algumas perguntas que foram enviadas aqui no bate-papo e meio que acomodei por temas, né? Então, vamos lá. Eu separei duas sobre a doutrina social da igreja. A primeira é da Elisa e ela pergunta assim: Suzy, vivemos um momento difícil onde cristãos e cidadãos de bem distorcem os princípios da doutrina social da igreja. Como a igreja, em sua missão evangelizadora, pode formar as crianças, jovens e famílias com valores verdadeiramente cristãos? A primeira pergunta da Elisa. E a segunda, para complementar, é da Michele, que ela pergunta por que a doutrina social da igreja não é mencionada em muitas comunidades católicas. Ela diz que ela é católica desde sempre, com formação no catecismo, preparação da Eucaristia, Crisma, movimentos jovens, casais com Cristo, e só recentemente ouviu falar, e nem foi na igreja em si, foi na internet. Ótimas perguntas, muito obrigada. Então, as duas perguntas eu acho que dizem muito respeito a esse contexto que a gente está vivendo a nível macro da história da igreja. O caminho da igreja é muito lento, vamos lembrar, né? O Papa Francisco falou, o tempo é superior ao espaço. O Concílio Vaticano II foi um marco na história da igreja, porque foi quando a igreja se deu conta que ela não falava mais para a realidade em que ela vivia. A partir de então, várias mudanças começaram a acontecer, que na verdade, se a gente for parar para pensar, foi muito rápido, porque faz só 50 anos que aconteceu o Concílio Vaticano II. Muita coisa mudou. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade ela começou a funcionar de uma maneira mais rápida. Então, nós hoje, que temos mais consciência social,
né, a gente sabe dialogar mais com o mundo, tendo os valores cristãos, fica muito fácil para a gente reconhecer as falhas que ainda existem na igreja, enquanto estrutura institucional, né? E por isso, as coisas que ainda, né, acabam sofrendo mais nessa dinâmica lenta do caminho da igreja é a formação de iniciação cristã, de tudo mais, porque a formação que é dada nas estruturas paroquiais ainda tem medo de colocar em prática aquilo que não foi colocado em prática de uma maneira integral na igreja, que é o Concílio Vaticano II e a maneira como a teologia é desenvolvida desde então. Então, esse medo dificulta muitas coisas. Agora, para formar, então, nos verdadeiros valores cristãos, daí eu só diria assim, é uma vida íntima com a palavra e com a comunidade. Isso eu digo pela minha experiência, porque eu tinha tudo para ser uma pessoa que votou no atual presidente, pelo contexto da vida que eu tive. Eu tive uma vida muito privilegiada. Inclusive, tem muita gente da minha família que votou no atual presidente. Mas foi me passado uma dinâmica pessoal com Jesus Cristo. E através da leitura da Bíblia, de uma leitura da Bíblia crítica, não lendo como se fosse mágica ou como se fosse fábula, mas é entendendo que a própria Bíblia é humana e que se as pessoas que escreveram a Bíblia puderam reconhecer Deus apesar de todo o caos em que elas viviam, eu também posso reconhecer Deus apesar de todo o caos em que eu vivo. Né? Então, acho que um pouco por aí. Perfeito. A outra pergunta que foi feita foi do Alan, e ela é específica sobre aquela frase que você falou, sobre a frase da Idade Média, né, da igreja, fora da igreja não há salvação, e ele pergunta assim, como que junta os dois caminhos? O que e aqueles, né, que dizem que fora da igreja não há salvação, com o que nos aponta que fora dos pobres não há salvação. Então, daí entra numa questão de conceito, que não tem como juntar os dois caminhos. Porque a igreja, fora da igreja não há salvação, é uma lógica institucional, uma lógica sacramental. Enquanto fora dos pobres não há salvação, é uma lógica humanista. Nenhuma das duas está errada e nenhuma das duas está completa. Mas elas também não estão no mesmo campo conceitual para serem colocadas juntas. Então, isso exige também muito discernimento, porque daí eu teria que me explanar mais, eu acho que não tem muito tempo. Mas, assim, o importante a gente lembrar é que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, para o amor, por amor. E isso tem que ser a nossa chave para o discernimento de tudo. Perfeito. E mais duas perguntas que eu compilei também no mesmo tema, que é sobre ecologia integral. E a primeira é do Julimar, que ele vai falar assim: alguns estudiosos da questão ambiental acusam a tradição religiosa judaico-cristã de justificar o antropocentrismo e a dominação humana sobre a natureza. A própria Bíblia fala do homem dominar as outras espécies. Como que a ecologia integral pode ser pensada dentro desse contexto? E aí, para completar, a Lu também mandou uma pergunta que é sobre, assim, essa teologia ambiental já vem há muitos anos na igreja e porque, de fato, não é engajada na vivência e ensinamento das paróquias, pequenas comunidades e grupos. Deveria estar na raiz da catequese, começando de forma lúdica, a ensinar lá nas crianças sobre o cuidado da casa comum. Essa última pergunta eu acho que tem um pouco a ver a uma das perguntas anteriores, né? E a gente tem que lembrar, né? O processo da igreja, enquanto instituição, é uma coisa, mas nós também somos igreja. Então, se hoje a gente tem a consciência de estudo, cabe a nós, e ainda mais como animadores Laudato Si, a fazer essas coisas acontecerem. A gente não pode esperar que venha de cima. E, inclusive, o Papa Francisco está tentando desconstruir isso, né? Ele descentraliza o poder, ele não quer isso. Então, se na catequese da sua paróquia ainda não está tendo isso, e a maioria das catequeses das paróquias não está tendo isso,
vai lá, incomoda e faz a coisa acontecer. Depende da gente. E sobre essa questão de que o cristianismo é uma das coisas que influenciou essa leitura de dominação sobre a criação, não está errado quem diz isso. É uma crítica que, infelizmente, é verdade. Existe também toda uma tradição, e tradição daí com T minúsculo, porque é só uma questão de uma bagagem histórica que a gente tem, dessa leitura machista, patriarcalista, e que causa também esse antropoceno em que a gente vive. Essa questão de dominação, de competição, e de achar que as coisas estão a nosso serviço. Até a mulher tem que estar a serviço do homem. Tudo isso fez parte de uma teologia que foi desenvolvida ao longo dos anos e que, infelizmente, foi a que predominou, porque era a teologia que garantia o poder, que garantia a igreja se manter acima de todos. Então, assim, é difícil a gente reconhecer esse lado da nossa história, mas a gente precisa entender que é essa estrutura que a gente está tentando superar. Então, é muito difícil. E por isso que nunca foi colocado em prática nas nossas paróquias, porque fere as pessoas que têm sede de poder. Eu vou aproveitar aqui só rapidinho, né? Primeiro lembrar a Leti para dar um recadinho sobre as redes sociais, mas antes disso, tem uma pergunta muito boa que eu sempre gosto. Já fizeram, né? Mas como é objeto de estudo seu, ô Suzy, gostaria de incluir também. Então, a Cristiana Coimbra, ela comenta, né? Suzy, se puder falar algo em relação ao feminino, ao empenho do Papa Francisco em promover uma teologia verdadeiramente feminina e até a mulher sobre a perspectiva da Laudato Si e da ecologia integral. Teria que ser tema para uma outra palestra, gente. Mas alguns comentários, então. A ecoteologia, ela surge lá pelo final da década de 70 e de 80. Mas até hoje, quando se fala de ecoteologia, normalmente só citam os autores homens. Por quê? Quem mais desenvolveu a ecoteologia foram as ecofeministas. E daí, quando entra o termo feminismo, já dá aquela, congelada, as pessoas têm muito preconceito com esse termo, e além de toda essa bagagem histórica que a gente tem da invisibilização da mulher na igreja. E isso é muito difícil. A gente tem, por exemplo, os doutores da igreja, que é uma coisa histórica, mas a gente teve também as madres da igreja. Ninguém fala sobre as madres da igreja. Então, existe toda uma estrutura que é difícil de superar. Mas é interessante que, então, o ecofeminismo, que é essa vertente da ecoteologia feminina, ele sempre presta muita atenção a essa interligação do corpo com a natureza e com Deus. Porque o corpo da mulher, ele gera um incômodo, né? O corpo da mulher sempre é visto como uma tentação. Eva é colocada como a razão pelo pecado ter entrado no mundo. Então, o ecofeminismo, ele pega, então tira o foco negativo do corpo da mulher e passa a entender o corpo como uma chave também para entender a interligação, né? Os nossos ciclos, a capacidade de gerar vida, tudo isso, né? Esse corpo eucarístico que a gente tem, porque a gente transforma os líquidos do nosso corpo em leite, né? Em comida para gerar mais vida. Então, existem várias coisas muito boas. Agora, sobre o Papa Francisco em si, ele mesmo tem dificuldade de saber de toda a teologia feminina que existe, porque ele também faz parte de todo esse contexto em que sempre citam teólogos homens. Então, teve uma vez que ele fez um comentário de que ele acha que precisava de mais mulheres, ou na teologia, ou na academia, não lembro exatamente como é que foi o comentário, ou produzindo, era o X da questão. E, na verdade, isso só mostra o quanto que ele mesmo, então, não teve acesso a todas essas mulheres que vivem produzindo há muito tempo. Mas é porque a estrutura sempre invisibiliza. Então, nós do Theo Mulher, uma das coisas que a gente faz é isso, é ajudar a visibilizar, mostrar que as mulheres estão aí há muito tempo fazendo teologia. Perfeito, Suzy. Muito, muito obrigada.
A gente recebeu até outras perguntas, mas a gente sabe que pela questão do tempo não dá para responder todo mundo, infelizmente. Mas antes disso, só passando para lembrar, gente, que nós estamos lá no Instagram, assim como a Suzy também está no Instagram, no YouTube, a gente até mandou aqui, a Elaine mandou o link do Instagram da Suzy, é Suzy Teóloga, é isso, Suzy? Ela está no Instagram, no YouTube, tem vídeos maravilhosos, e nós também estamos lá, como @viva_laudato-si. Se vocês não encontrarem o Instagram da Suzy, entra no nosso, que lá tem o link do Instagram da Suzy. Viu, gente? Então, vocês podem, quem acompanha até agora, quem quiser tirar um print, tirar uma foto aí da tela, marcar a Suzy e marcar a gente, @viva_laudato-si, e postar lá nos stories, nós vamos repostar, tá bom? Suzy, muito obrigada. Obrigada, gente. Suzy, é sempre uma alegria, né? A gente se encontrar e essas estradas da vida, né? A gente acaba encontrando tanta gente boa, tanta gente engajada. Então, muito obrigado pelo seu sim em colaborar com a gente. Antes da gente encerrar, tem alguns recadinhos também, aproveitar nesse finalzinho, é que quem ainda não está no grupo de WhatsApp e quiser entrar, ou manda um número por e-mail para a gente, para mim, para a Mayra ou para a Letícia, ou pode mandar no próprio WhatsApp. Então, nos e-mails que a gente manda, tem o nosso número de telefone. Pode mandar por lá, que a gente inclui manualmente nos grupos. Lembrando também que tem os formulários, então a gente já vai disponibilizar o segundo formulário com as perguntas, né, da semana de estudos. Então, o material da Suzy vai estar disponível para estudo, né? A Laudato Si também está lá para estudo e tem um formulário para responder. E lembrando, para quem não respondeu o passado, também responder e não deixar acumular. Não tem problema se atrasar, né? Mas é sempre bom não deixar tudo pro final. E também lembrando que a segunda fase do curso, que é a parte prática, ela é mais interativa. Então, tem muita gente que, eu gostaria de conversar, gostaria de ligar a câmera. Isso vai acontecer na segunda fase. Então, na segunda fase, todo mundo pode ligar a câmera, todo mundo pode ligar o áudio, né, para poder interagir. Então, a interação vai ser maior após a fase de conhecimento teórico da formação. Então, já encerrando, né, vou compartilhar mais uma mensagem especial de outro animador. Esse é de Camarões, na África. Então, vamos lá para a mensagem dele. Bonjour et salutations à vous. Je suis Funtuefangue Raoul, je viens du Cameroun. Je suis un participant au programme de formation du Laudato Si et j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous inviter à ce programme de formation. J'espère qu'à la fin de ce programme, nous pourrons tous être des formateurs et que pendant ce programme, nous communierons en solidarité. Alors, je vous dis à bientôt. Então, mais uma mensagem de animador, e a gente sempre costuma terminar a conferência com um trechinho da Laudato, só que como dessa vez, né, a gente fez uma caminhada mais ampla ali, né, pelo CELAM, pela Carde Aparecida, eu queria citar um trechinho desse livro aqui, que é um livro comemorativo do CELAM, dos 60 anos do CELAM, que ele mostra justamente a profecia da igreja latino-americana. Então, é bem pequenininho, né? Na parte apresentativa, né? Ele termina a apresentação dizendo: termina essa apresentação ressaltando a maravilhosa continuidade da igreja que peregrina na história como instrumento de salvação. É absolutamente evidente que o Papa Francisco, formado nesses anos conciliares, experimentou essa vitalidade social e eclesial como fermento do magistério que ele atualmente enriquece a Igreja Universal, e que também que casa, né, com o propósito do Plano Global do CELAM, que diz promover, em comunhão com as conferências episcopais da América Latina e do Caribe, guiados pelo Espírito Santo, uma igreja missionária em saída, pobre para os pobres, mediante sua conversão pastoral, em diálogo com o mundo, para anunciar com alegria Jesus Cristo, vida plena para todos os povos. Então, lembrando dessa igreja viva, né, dessa igreja, lembrando que nós também tem leigos e leigas, somos parte dessa igreja, como a Suzy já disse. Também gostaria de lembrar e pedir orações, né, para Dom Pedro Casaldáliga, que todo mundo tem recebido notícias, que está com a saúde frágil. Então, nossas orações para a Dom Pedro, que é parte dessa igreja viva, dessa igreja missionária latino-americana.
Então, agradeço a presença de todos e todas. Obrigado, Mai. Obrigado, Leti. Obrigado, Suzana. Obrigado a todos e todas que participam. E a gente continua a nossa caminhada nessa formação de animadores Laudato Si. Paz e bem a todos.